saúdo a todos com a santa paz de Deus, que aonde te encontrares, o Senhor esteja contigo e com os teus familiares. Assim estamos dando início ao nosso primeiro programa, Aprendo, Ensino, Ensino, Aprendo. É um programa da nossa TV Eloá Angola, que conta com apoio da Academia Bíblica Palavra de Deus e apresentação do apóstolo Adilson Lopes, mestre em Teologia Eclesiástica. Meu amado, minha amada, esse é o podcast número 1 que nós estamos transmitindo hoje para si, em que vamos trazer o tema de conversa, o tema de ensino e aprendizagem, o pentecostalismo versus neopentecostalismo. Vamos falar do contexto, vamos falar também dos mistérios em torno do pentecostalismo e mistérios e contexto também em torno do neopentecostalismo. Já agora, avançando para o nosso primeiro programa, assim como vejo, o apóstolo está sozinho nesse primeiro programa, mas cremos que com a tua presença lá do outro lado, vamos poder evoluir, vamos poder crescer no quesito conhecimento sobre o pentecostalismo e também sobre o neopentecostalismo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, eu vou avançar para aquilo que nós chamamos de conceitos e também chamamos de definições do sentido pentecostalismo e definições do neopentecostalismo. Relembrando que vamos usar alguns autores, vamos usar a palavra de Deus para ser como base desse nosso tema de conversa. Porque a questão pentecostal e a questão neopentecostal é uma questão muito abordada nos últimos tempos. Falamos muito do movimento pentecostal, mas vemos também a evolução do termo, não é? Visto que o pentecostalismo surgiu num período, mas na era moderna, nos últimos 50 anos, fala-se muito do neopentecostalismo. Então, etimologicamente, o termo pentecostal refere-se a uma experiência, né, que foi vivenciada, que foi vivida pelos primeiros cristãos, isso é, 50 dias após a morte do Senhor Jesus, e 10 dias após a sua ascensão aos céus, quando, durante a festa judaica do Pentecostes, Deus enviou o seu Espírito Santo. Aqui alguns pontos que convém nós fizermos um esclarecimento, porque a festa do Pentecostes não é, na verdade, uma festa cristã. A festa do Pentecostes é uma festa que desde sempre existiu para o povo judeu. E quem lê as Santas Escrituras tem normalmente esta noção, visto que Deus havia determinado 7 festas para o povo judeu. Isso no livro de Levíticos, no seu capítulo 23, começa a ser esclarecido sobre as 7 festas judaicas. Porque nós não poderemos compreender na profundidade o movimento pentecostal, não poderemos compreender com maior discernimento o neopentecostalismo se não voltarmos para a história. Então, o que estamos fazendo hoje, nesse nosso primeiro podcast, é falar do pentecostalismo, falar do neopentecostalismo, mas olhando sempre para a origem, olhando sempre para a etimologia. Então, é um termo que surgiu devido à festa judaica. Lembrando que a festa de Pentecostes é uma das 7 festas, conforme já dissemos, em que ela era a festa do meio. Entre as 7, ela era a quarta a ser festejada, pela importância que ela mesmo tinha ou apresentava em relação às outras festas. Porque Deus declara, a partir da altura que o povo de Israel sai do Egito, a partir da altura que o povo de Israel entra na terra prometida, a adoração do povo havia mudado. Deus decretou os 10 mandamentos, decretou a lei para que o povo soubesse andar na própria vontade de Deus. E cada uma das festas judaicas tinha a data específica, cada uma das festas judaicas tinha o dia específico, e cada uma das festas judaicas tinha a regra de comemoração, tinha a regra de como devia ser observada cada uma destas
festas. Então, Pentecostes era a festa central das 7 que o Senhor havia determinado. E assim, vemos então a palavra de Deus continuando. Mas, se alguém perguntasse, apóstolo Adilson, qual é a ideia espiritual por detrás do pentecostalismo? Como movimento, visto que o pentecostalismo, diferentemente das outras religiões, ela não surge já como denominação no início, ela não surge já como igreja de início, e também só vemos nos dias de hoje, o pentecostalismo é o movimento que mais cresce no mundo, é o movimento de denominações que mais evolui no mundo. Então a pergunta é, qual a ideia espiritual por detrás do pentecostalismo? Eu vou retomar a questão inicial sobre os conceitos, porque a festa judaica ela tinha um princípio. A festa judaica do Pentecostes tinha um objetivo, que era qual? Era que, e nós podemos encontrar isso no livro de Deuteronômio 16, era que o objetivo da festa judaica era que as famílias judias que tivessem sido abençoadas durante o ano por Deus, elas deviam ter uma festa, elas deviam ter um encontro. E nessa festa, à luz de Deuteronômios 10, 16, 10, 12, melhor, vamos encontrar o esclarecimento do que era esta mesma festa. Então, tudo começa na origem, a festa judaica do Pentecostes. Primeiro, a festa do Pentecostes era vulgarmente chamada de festa das semanas e também festa das colheitas. Ocorria 7 semanas após a Páscoa. Era o dia da Assembleia Sagrada, na qual nenhum trabalho era permitido. O enfoque primário era a expressão da gratidão a Deus pela colheita do trigo e também pela colheita do cereal. E vemos ainda a palavra dizendo que aonde quer que os judeus morassem, deviam observar esse dia. Então, era obrigação de todo judeu, não importando a sua residência, não importando em que nação o povo judeu se encontrasse, ela devia vir festejar a festa de Pentecostes. Ela devia sempre reconhecer esta festa. Isto é, em Levíticos 23, 15, 22, Deuteronômios 16, 10, vamos encontrar a alusão sobre a festa. E ainda a palavra nos diz, em Deuteronômio, e explica claramente como deveria ser esta festa. A festa devia ser celebrada durante 7 dias, pois seu Deus, com ofertas voluntárias, vocês deviam trazê-lo, segundo o Senhor, e também com base nas bênçãos que o Senhor haveria derramado ao povo. E nesta festa o povo devia se alegrar, seu Deus devia se alegrar convosco, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos deviam também estar convosco e festejar. E os levitas que moram nas cidades onde o povo estivesse, quer os estrangeiros, quer os órfãos, quer as viúvas, também deviam ser convidadas a fazer parte desta festa. Aqui começamos a ver o significado espiritual de Pentecostes. Era festa de colheita, festa da semana, festa alusivo àquilo tudo que o povo tinha beneficiado por causa da agricultura, por causa daquilo que o povo plantou durante o ano. Então, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez para o povo, deixando cair chuva para que houvesse colheitas, então o povo tinha que ter uma festa na semana. Assim, como exemplo, podemos observar as outras datas solenes que Deus havia determinado, como exemplo, o sábado. O sábado havia sido declarado para o povo judeu para ser o dia do Senhor. E que no sábado ninguém devia fazer outro trabalho, senão somente cultuar a Deus de Israel. Tal como o sábado devia ser observado pelos judeus, a festa de Pentecostes era uma obrigação também dos judeus. Amados, continuando, vamos perceber o quê? Que era uma festa que quem devia fazer parte deveriam ser as pessoas abençoadas,
as pessoas que colheram, as pessoas que durante a plantação do ano tiveram êxitos, amados no Senhor. E eles deviam fazer parte, então, desta festa, mas também convidar os seus filhos, convidar os seus servos, convidar os seus escravos, os órfãos, as viúvas, deviam ser parte desta festa. E lembrem que Deuteronômio 16, 10, 12 está dizendo ainda que o lugar aonde se deveria fazer a festa de Pentecostes devia ser um lugar escolhido por Deus. Apóstolo, é importante que a festa de Pentecostes devia ser num lugar escolhido por Deus? A resposta é sim. O Pentecostes devia ser feito, uma festa, não é? Comemorativa, de agradecimento, devia ser feito no lugar onde Deus havia determinado. Assim, vemos que a festa de Pentecostes, para os judeus, era uma festa literal, mas com grandes significados espirituais. Uma vez que, à medida que o povo de Israel observa as 7 festas instituídas pelo Senhor, estaria cumprindo o mandamento perpétuo dado pelo próprio Deus. Obedecer à lei do Senhor é obedecer o mandamento do próprio Deus. Amém? Acredito que quem me acompanha está compreendendo. Essa é a origem do pentecostalismo. É a origem da festa judaica na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, que vai nos transportar até aos dias de Pentecostes. Um dos enfoques principais da festa de Pentecostes judaica está sem dúvida relacionada com as ações de graças pela colheita. Vemos no versículo 10 e 11 de Deuteronômio 16, pois exigiam ofertas voluntárias a Deus e a celebração comunal em todas as vilas de Israel. Ambos os elementos estão naturalmente ligados ao tempo da colheita. De modo que a oferta era uma forma de agradecimento a Deus pela colheita e o elemento comum da celebração de um memorial realizado na época da colheita. Resumindo aquilo que já afirmamos. Então, que ligação há entre a festa de Pentecostes judaica e o derramamento do Espírito Santo? E podíamos ser mais ousados dizer que relação há entre a festa de Pentecostes judaica e o pentecostalismo hoje. Eu quero fazer história, eu quero te fazer entender a Gênese e não muito falar de coisas que muita gente já sabe, muita gente já tem ouvido. Porque quem compreende a base tem mais facilidade de compreender o restante. Então, Joel 2, 21, 27. Temos duas profecias aqui, Joel 2, 21, 27, mas também Joel 2, 28, temos a profecia do derramamento do Espírito Santo. Mas Joel 2, 21, 27 vai nos falando que o povo não devia ter medo, pois deviam se alegrar e se exultar, porque o Senhor faz grandes coisas. Ele dizia ao profeta, não tenha medo, os vossos animais, os vossos pastos e tudo que vocês têm, chegará um período ou uma data que eles darão fruto, porque o povo passava num período de seca e num período de fome. E o versículo 23 continua dizendo, filhos de Sião, alegrem-se, exultem ao Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Estamos vendo aqui
que, afinal de contas, na altura da promessa do Espírito Santo de Deus, poderia também significar que estaríamos diante dos nossos últimos tempos, que veio a se cumprir em Atos 2. Mas qual era o objetivo da festa de Pentecostes judaica? Para fazer assim em forma de resumo, porque nós estamos subindo neste diálogo, aprendo, ensino e ensino, aprendo, trazendo um ensinamento sobre o pentecostalismo, depois o neopentecostalismo, partindo da base. Porque nós nunca vamos compreender o pentecostalismo se não compreendermos o derramamento do Espírito Santo, se não compreendermos a festa judaica de Pentecostes, porque esta é a base do pentecostalismo. Então, qual era o objetivo da festa judaica? Celebrar a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, e devia ser feito por todo Israel. Esse era o primeiro objetivo. Segundo, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Então, cada um na festa de Pentecostes devia levar com base o que Deus lhe abençoou. Se criou o animal durante o ano, remanescente daquele animal, com base no coração da pessoa, levaria para a festa. A plantação produziu, rendeu, levaria o que ele tinha de plantação. Assim era a festa de Pentecostes. E deviam levar e se alegrar, ou seja, se eu durante o ano colhi 10 sacos de bombom, eu pegasse um saco, levasse para a festa e alguém colheu 100, eu não tinha que me preocupar com o que colheu 100. Eu devia me alegrar com as bênçãos que Deus me deu, porque afinal de contas Deus não abençoa a todos na mesma medida. Deus abençoa cada um segundo a vontade do próprio Deus. E isso o povo de Israel já crescia e entendia isso. E a festa de Pentecostes era uma amostra, era uma demonstração desta obediência e confiança no próprio Deus. Quarto, os pais, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram na cidade de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês. Implica dizer que na festa de Pentecostes, embora eu colhesse mais, eu tivesse recebido muito do Senhor, eu não devia festejar e me esquecer do exemplo das viúvas. Eu não devia festejar e me esquecer daqueles que não tinham condições de vir com alguma coisa na festa. Eu não devia festejar e me esquecer dos estrangeiros. Porque a lei de Moisés dizia o quê? Que aquele estrangeiro que aceitasse a lei de Deus, ele se tornava, entre aspas, também um judeu, um prosélito, alguém que se converteu ao judaísmo. Então eles não deviam ficar de fora. A festa era para todos estes. Avançando, e último ponto sobre isso. Qual, afinal de contas, era o objetivo dessa festa? O quinto ponto é, no lugar que o Senhor Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, a festa de Pentecostes nunca deveria ser num lugar onde qualquer um determinasse, não. Para Deus, a festa dele, para as pessoas agradecerem pelas bênçãos que Deus deu, devia ser no lugar que o próprio Deus havia determinado. Mas, apóstolo, é importante este ponto por quê? Eu falo destes pontos porque quando nós falarmos do pentecostalismo, quando falarmos do movimento pentecostal, você vai começar a entender que uma igreja pentecostal não deve ser erguida, não deve ser construída num lugar onde as pessoas querem construir. Mas uma igreja pentecostal deverá ser aonde Deus determinar. Ou seja, eu estou avançando já para dizer o quê? Que o movimento pentecostal, que a igreja pentecostal é um tipo de igreja que deverá funcionar sempre ouvindo aquilo que Deus estiver a determinar. Essa é uma base. Então, o ponto a seguir qual é? Deste nosso aprendo, ensino e ensino, aprendo. Lembrando que estamos falando sobre o tema pentecostalismo, neopentecostalismo, contexto e também aquilo que está escondido sobre este termos e este movimento. E o que nós estamos falando agora é trazer o contexto. Porque quem não entende o contexto, não entende a síntese. Para nós entender o resumido, temos que buscar primeiro o contexto. Qual era o objetivo do derramamento do Espírito Santo do Senhor, segundo o profeta, ou segundo a profecia de Joel? Veja, mostramos o objetivo da festa. Quem devia festejar, como deviam festejar. Agora queremos mostrar o objetivo da profecia, porque é a profecia de Joel que causa aquilo que acontece em Atos 2, o surgimento do pentecostalismo. Então, vamos observar para o profeta
Joel, qual era o objetivo do derramamento do Espírito Santo na visão do profeta? Primeiro ele diz que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Quer dizer que o profeta estava dizendo que o Espírito Santo de Deus haveria de descer para para habitar entre os judeus e os gentios. Era ali que o profeta estava profetizando. Porque eu dizia no início, e quem está atento ao ensino de hoje já percebeu, que o Espírito Santo de Deus não habitava 100% entre os homens. Imagine só, no tempo de Moisés, existiam mais ou menos 2 milhões de israelitas. E no meio daqueles 2 milhões, só Moisés tinha o Espírito Santo, só Arão tinha o Espírito Santo, e só os levitas, estamos a falar de mais ou menos 23 mil pessoas no meio de dezenas de milhares. Então, Deus tinha o desejo de habitar não no meio só de 5 pessoas, de 10 pessoas, mas no meio de muito mais pessoas. Então, a profecia de Joel vem nos mostrar o quê? Que era desejo de Deus alcançar não só o povo de Israel. E há um hábito que eu tenho de ensinar na academia, que o povo de Israel, Deus usou como modelo para que nós percebamos como é que Deus age. Modelo para que nós venhamos a conhecer Deus. Porque Jesus fala com a mulher samaritana em João 4, 22, conversando com ela, Jesus diz que vocês não sabem o que vocês adoram. Mas, verdadeiramente, nós adoramos a Deus, ou os judeus sabem o que é que adoram. Então, os judeus sabem o que é que adoram, porque os judeus conhecem o Deus que ele adora. Mas imaginemos nós, angolanos, ou franceses, ou os egípcios, nós somos gentios. Gentios são aquele povo que não conhece Deus desde a Gênesis. E para conhecer Deus, é preciso o derramamento do Espírito Santo. Então, era este o primeiro propósito que Joel estava nos mostrando. Segundo propósito do derramamento do Espírito Santo, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Filhos de quem? Lembra que o profeta está falando para o judeu. Então, nesta segunda alusão do profeta, ele está se dirigindo diretamente aos judeus, porque os próprios judeus não tinham o Espírito Santo em todos eles. Então, a promessa era qual? Que os vossos filhos, vocês judeus, com o tempo também terão o Espírito Santo. Bem, citamos que o primeiro objetivo era mostrar que o Espírito não era só para os judeus, mas que outros povos haveriam de ser alcançados. Em terceiro lugar, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Velhos de quem? Jovens de quem? Lembrando, no ponto 1, a profecia veio para judeus e não judeus. Implica dizer que o velho dos judeus, o velho dos gentios, poderiam também ser alcançados pelo próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina e declara que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é Deus do branco, é Deus do negro, é Deus do africano e é Deus do europeu. Logo, quando Deus derrama o Espírito Santo dele, Deus derrama para todos. Ponto 4. Sobre o objetivo do derramamento do Espírito Santo do Senhor. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Quem eram os servos naquela altura e quem eram as servas? Lembra que na lei judaica determinava que alguns judeus também podiam ser escravos. E os estrangeiros, muitos deles, que não aceitassem se submeter a Israel, podiam ser mortos, mas aqueles estrangeiros em que o povo judeu fosse para tomar as suas terras e eles se rendessem, então eles se tornavam escravos do povo judeu. Então o Espírito Santo de Deus não veio só para os judeus, veio também para aqueles povos que eram escravos do povo judeu. Quinto, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça e tudo mais. Já dissemos, isso o profeta já estava mostrando. Que a partir da altura que o Espírito Santo fosse derramado, a partir da altura que Cristo Jesus viesse e subisse para os céus, estávamos diante do reino de Deus sobre nós. Lembra o que Jesus diz no livro de Mateus? É chegado a vós o reino de Deus. Então, a partir da altura que o Espírito Santo é derramado, Deus está reinando. E a partir da altura que Deus está reinando, estamos mais próximos do fim desta era, do fim deste mundo.
Ponto 6. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é que haverá de invocar o nome do Senhor e será salvo? Vou voltar para o início. O Espírito Santo foi derramado para judeus e não judeus. Então, quer judeus, quer chineses, quer congoleses, a partir da altura que clamem o nome do Senhor. E vou abrir um outro parênteses aqui. Aqui estamos falando de um livro messiânico, ou de um texto que aponta para Messias. Estamos falando do livro de Joel, que é um livro do Antigo Testamento. Implica dizer que a referência aqui a Senhor, na visão do profeta, estava sendo para Deus, Jeová, Yahweh. Mas hoje, analisando aqui de cima, podemos dizer, este Senhor está se referindo a Cristo Jesus. Que todo aquele que clamar o nome do Senhor, e vamos ver isso em Romanos, capítulo 10, que quem confessar o nome de Jesus será salvo. Então, esta alusão do profeta Joel na antiga aliança, ele apontava para o nome do Senhor Jesus. Porque o monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Se tu fores para o livro do Apocalipse, vais compreender que há uma promessa de 144 mil judeus que serão salvos. Então, este povo que o profeta está se referindo aqui, está se referindo aos 144 mil que vão ser salvos enquanto judeus. Mas aqueles outros judeus que serão salvos, como é que serão salvos? Se clamarem o nome do Senhor Jesus. Porque há um remanescente de judeus que vai ser salvo não olhando para o cristianismo, mas sendo judeus. Porque Deus lhes deu esta promessa. É o primeiro povo de Deus e eles vão ser salvos assim, e está determinado que esses 144 mil é garantia, é promessa. São as 12 tribos, são os 12 apóstolos, e todos eles apontam para esse povo judeu. E no livro do Apocalipse vamos encontrar que de cada tribo de Israel vão sair 12 mil. Já foi determinado. São aqueles que creram em Deus e serão salvos por isso, enquanto judeus. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Quem são esses sobreviventes, tirando os 144 mil? Vão ser todos aqueles que o Senhor chamar. Quem é que está sendo chamado hoje para aceitar Jesus? Somos nós, que por meio do nome de Jesus estamos a ser chamados. Então, meu amado e minha amada, o derramamento do Espírito Santo do Senhor no dia de Pentecostes, Atos 2. Agora vamos avançar já para o Novo Testamento, ou seja, o cumprimento da profecia. Mas, apóstolo, nós queremos saber já sobre o pentecostalismo, queremos saber já sobre o neopentecostalismo. Eu dizia aqui, o nosso tema é pentecostalismo versus neopentecostalismo, contextos e mistérios. Se tu não compreenderes o contexto do pentecostalismo, não vais compreender o que se passa nos dias de hoje. Não vais entender por que as igrejas pentecostais são esquisitas. Não vais entender por que há estes acontecimentos em torno das igrejas que se alegam serem pentecostais. Esta é a base para a compreensão do pentecostalismo. Hoje, para o encontro número 1 do nosso podcast, em poucos minutos vamos fechar, mas vamos fechar falando de 2 tópicos mais, em 10, 15 minutos. Que primeiro tópico que nos falta é sobre o derramamento do Espírito Santo. Quando vamos para o livro de Atos, capítulo 2, vemos Pedro a levantar-se como líder dos apóstolos, mas Lucas, que é o autor do livro de Atos, começa descrevendo no capítulo 2, versos 1, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Deixa lembrar o seguinte, meu amado que acompanha este vídeo, minha amada. O livro de Atos é um livro que fala da história da igreja cristã. Todo aquele que quiser entender o cristianismo deverá entender e dominar o livro de Atos. E veja que, verdadeiramente, o Novo Testamento, e as pessoas sabem disso, ele só começa a existir a partir da morte de Jesus. Implica dizer que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João definitivamente não são livros que tratam do Novo Testamento, ou seja,
Se nós falarmos teologicamente, não é Novo Testamento, mas são livros biográficos que contam a história de Jesus. De facto, o Novo Testamento começa em Atos. E o Novo Testamento começa em Atos, narrando a descida do Espírito Santo. Querendo significar o quê? Querendo significar que na visão de Deus, é só nós olhar para Pentecostes, já entendemos a festa, qual era o objetivo, era pelas colheitas, era por aquilo que Deus tinha feito ao povo. Então, no livro de Atos, vamos compreender que aquilo que Deus havia prometido, quer no livro de Lucas, na narrativa de Lucas ou de João, começa a se cumprir em Atos, porque já haveria promessa. Jesus falava para os discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Então, a descida do Espírito Santo confirma aquilo que Jesus havia orientado aos discípulos. Primeiro, vocês precisam de poder para que a minha igreja ande, para que a minha igreja exista. Então, a partir do derramamento do Espírito Santo, era o poder de Deus descendo para se fazer a vontade de Deus. Isto vai sendo narrado no livro de Atos, do seu capítulo 1, até mais ou menos, no seu capítulo 2, versos 1 até mais ou menos ao verso 4. Mas quando pegamos no versos 5 do capítulo 12, vamos entender uma coisa. O quê? São mencionadas várias nações e vários povos naquele dia de Pentecostes. Lembrando que já ensinamos há bem pouco tempo que o dia de Pentecostes não é uma festa nossa ou cristã, mas era que os judeus estavam festejando a sua festa de Pentecostes. Lembra que nós ensinamos há bem pouco tempo que a festa de Pentecostes tinha que ser celebrada por todos os judeus, não importando em que nação estivessem. Eles deviam vir para Israel uma vez por ano para festejarem o Pentecostes. Então, no livro de Atos está narrando o quê? Que chegou o dia de Pentecostes. Era o mês de Pentecostes. E encontraram-se os judeus reunidos. Mas judeus de onde? Judeus que saíram de toda parte do mundo. Quem lembra, aquilo que falamos há bem pouco tempo, que judeus existiam o judeu nativo, mas tinha muitos que se converteram ao judaísmo. Então, aqueles que foram convertendo ao judaísmo, muitos deles voltaram para as suas nações, para as suas terras, mas foram já doutrinados e ensinados a seguir o judaísmo. Então, quando chegasse o tempo de Pentecostes, também acontecia na Páscoa, eles voltavam para Israel e festejavam esta data. Então, por isso é que o livro de Atos vai narrando. Nós trouxemos aqui as nações que se encontravam no livro de Atos. E quais são essas nações hoje? As nações mencionadas em Atos 2, 5, 12 são povos de várias partes do mundo, conhecidos naquela época, que estavam presentes em Jerusalém durante o Pentecostes. Esse texto destaca a diversidade linguística e cultural dos ouvintes que ouviram os discípulos falarem suas línguas nativas e que também foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. E abaixo trouxemos a lista destas nações na altura. E quais são essas nações hoje? Apóstolo, queres nos dizer o quê? Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus que foi prometido em Joel chegou à altura que ele tinha que ser derramado. Eu quero te dizer que a festa de Pentecostes judaica era uma festa literal, que estava ligada à agricultura. Só que Deus transformou aquilo que era literal, que era com base na agricultura, e elevou para algo extremamente espiritual. Ou seja, a festa tornou-se espiritual. E como é, apóstolo, que a festa se torna espiritual? A partir da altura que o Espírito de Deus desce, então aquilo que era feito na forma natural, no entendimento natural do povo de Israel, passou a ser feito com o entendimento espiritual. É assim que o Pentecostes desce. Só que eu também ensinei que no Pentecostes, na festa literal do judeu, era uma festa em que devia ser festejado entre servos, filhos, filhas, estrangeiros. Veja, então, quando o Espírito Santo desceu, aquilo que era natural se tornou espiritual. O que era festa pelas colheitas naturais passou a ser uma festa pelas pessoas que aceitavam Deus. E ali então surge
o Pentecostes não mais como uma festa judaica, mas agora como uma religião, mas agora como uma igreja cristã. Se você entendeu, eu vou continuar com Atos 2, 5, 12 e vou começar a ler os países citados em Atos 2, 5, 12. Primeiro temos Partos. Partos, qual é a nação? Qual é essa religião? Partos é a região do Irão atual, antiga Pártia, nordeste do Império Persa. Começa a entender que quando o Espírito Santo desce, quer dizer que naquela festa de Pentecostes, que era literal, que vieram povos de várias nações, os partos, hoje Irão, estavam lá. E o Espírito Santo, quando desce em Pentecostes, tinha lá pessoas do Irão. Assim o Espírito Santo começou a ser espalhado. Então, a festa de Pentecostes, que é a presença de Deus no homem, ao descer o Espírito Santo, não desceu só para judeus. É a profecia de Joel, que ele diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, todas as nações. E quando isto aconteceu, tinham lá várias nações. Medos é o noroeste do Irão. Quer dizer que hoje, e isso eu vou explicar mais abaixo, mas esse é o último subtema do nosso encontro de hoje, mas no encontro 2 desse podcast, vou detalhar isso. O Irão hoje é daquelas nações que adoram o Islão. O Islão é uma religião que não crê em Cristo Jesus. Mas comece a compreender que quando o Espírito Santo foi derramado, os próprios povos de Irão também foram com o Espírito Santo de Deus, que significa dizer que se nós formos ao Irão hoje, vamos encontrar cristãos, porque o Espírito Santo permanece neles. E a igreja cristã está naquela região. Assim também estavam presentes lá os ilamitas. Ilamistas também é parte do Irão. Mesopotâmia, região entre os rios Tigres e Eufrates, atual Iraque, antiga Síria. E eu posso ir mais. A Mesopotâmia é parte do Jardim do Éden. É lá onde Adão e Eva estavam. Se tu fores para Gênesis 1, vais encontrar que existiam 4 rios. Vais encontrar o rio Eufrates a ser citado lá. É o mesmo rio. Outra nação que estava lá era a Judeia, povo israelita. Quer dizer que quando o Espírito Santo desce, tinha lá judeus. Tinha lá povo da Capadócia, região da atual Turquia Central. Então tinha turcos que levaram também o Espírito Santo. Tinha lá povos do Ponto. Hoje o Ponto é o quê? Região norte da atual Turquia. Tinha lá povo da Ásia. Ásia, o que é? Ásia Menor, região oeste da atual Turquia. Quem conhece geografia sabe que Turquia está entre a Europa e a Ásia. Implica dizer que quando o Espírito Santo de Deus desce, já tinha povo asiático que foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Outro povo que também se encontrava nesta altura era o povo da Frígia. Frígia também é uma parte da Turquia, mas mais para a Europa. Tinha o povo da Pânflia, Turquia, próximo do Mediterrâneo. Tinha o povo do Egito, conhecemos o Egito e é o atual Egito. Implica dizer que já tinha africanos na altura que o Espírito Santo foi derramado. Mas alguém vai dizer, não foram os portugueses que trouxeram aqui as igrejas? Prontos, trouxeram. Mas naquela altura já temos exemplos de africanos que tinham também o Espírito Santo. É só ver que Filipe, no livro de Atos 8, ele evangelizou um etíope. O etíope foi um dos primeiros africanos também a serem evangelizados pelo cristianismo. Tínhamos também, na altura do derramamento do Espírito Santo, a Líbia, a atual Líbia. Embora boa parte dos líbios são do Islão, mas já havia cristãos com o Espírito Santo que saíram da Líbia. Tinha também os cretenses, Creta, tinha os romanos, entre eles judeus, mas também não judeus, tinha árabes, regiões da Península Arábica. Eu vou chamar a atenção aqui dos árabes, por quê? Porque há uma defesa dos árabes que o Islão é a religião verdadeira. Essa é a visão deles. Mas estamos a ver que quando o Espírito Santo de Deus desce, os próprios árabes também foram batizados com o Espírito Santo de Deus para poderem levar a palavra até mais distante. Então, chamo aqui uma
atenção a você que está vendo esse primeiro encontro. Aprendo, ensino, ensino, aprendo, na TV Eloá. Essas nações são mencionadas devido à nova aliança que o Senhor faria com todas as nações, incluindo com as nações islâmicas. Estou chamando a atenção do Islão, já para tirar na nossa mente, achando que o Islão salva. Não, o Islão não é uma religião que salva. Isso vamos falar num outro encontro, mas só para chamar já a atenção aqui. Por isso é que eles também foram alcançados com o Espírito Santo, para levarem o verdadeiro cristianismo àquelas terras. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 42:6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, Israel, e luz para os gentios, a igreja. Aqui, o profeta Isaías está falando de Cristo Jesus, está falando de Messias. Quer dizer que na nova aliança, Jesus vem para pegar na mão dos judeus e ser uma luz para nós, gentios, que não conhecíamos Deus. Jesus vai pegar na mão dos judeus para quê? Para levá-los até Deus. Para levá-los até Deus. Jesus vai ser uma luz para nós, por quê? Para iluminar o nosso caminho. A palavra diz em Salmos 105, ou 119, 105. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Veja, Jesus torna-se uma luz para nós, mas para iluminar o caminho até Deus. E João diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é por meio dele que chegamos a Deus. Amados e amadas no Senhor, hoje paramos aqui com este primeiro encontro. Aprendo, ensino, ensino, aprendo. Lembrando que só vamos fechar este ensinamento e esta conversa quando finalizarmos sobre o movimento pentecostal, neopentecostal. Vamos falar do contexto e vamos falar também dos mistérios. Mas, repito, eu não te vou falar dos mistérios se você não entender a base do pentecostalismo. E a base do pentecostalismo é a festa judaica sobre o dia de Pentecostes. Se cumprindo aquilo que o profeta Joel havia declarado, desceu o Espírito Santo sobre os povos, mas não foi só para o povo judeu, desceu para todo mundo, porque a profecia dizia que, tal como a festa judaica festejava-se não só com aqueles que foram abençoados, mas com as suas famílias. Então, o Espírito Santo de Deus a descer, não desceu só com aqueles que estavam lá presentes, mas eles levaram o Espírito para os seus familiares. Outro ponto-chave que devemos reter também aqui, que estas nações que estavam presentes e narradas em Atos 2, 5, 12, elas são uma amostra de aonde foi parar o cristianismo. Porque o mestre, quando falava para os discípulos que o evangelho deverá ser pregado primeiramente em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, tudo devia começar aonde havia sido profetizado, Jerusalém. Depois de tempo em tempos, a palavra foi continuada e foi sendo levada. Então, para completarmos o contexto do pentecostalismo, temos que saber a origem do pentecostalismo. A origem do pentecostalismo está na festa de Pentecostes, que era uma festa judaica. Mas eu chamei a atenção aqui, Jesus dizendo para a mulher samaritana: vocês não sabem o que adoram, porque a adoração, o conhecimento de Deus vem dos judeus. Logo, quem tem o Espírito Santo de Deus, conforme profetizado em Pentecostes, ele tem a base do que os judeus faziam. Quer dizer que aquela festa de Pentecostes judaica é a base para hoje, o que nós chamamos de igreja pentecostal. Por quê? Porque o Espírito de Deus na igreja, e quem nos traz isso é também o apóstolo Paulo, quando ele diz que o Espírito que nós temos é um Espírito de amor, de equilíbrio. E também ainda diz que o Espírito Santo de Deus e o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, é paz no Espírito. Ou seja, onde há Deus, deve haver o Espírito. Para que isso haja, é preciso ter então ali o Espírito Santo de Deus. Assim fechamos o nosso primeiro encontro. TV Eloá, nosso podcast Aprendo, Ensino, Ensino, Aprendo. Moderou hoje o nosso primeiro encontro o apóstolo Adilson Lopes, mestre em Teologia Eclesiástica e também líder e fundador da Assembleia Pentecostal Exército para
a salvação. Oro a Deus para que continue nos dando saúde. Oro a Deus para que continue nos abençoando. Produziu esse podcast o nosso engenheiro Domingos. E Deus abençoe meu irmão Domingos. Amém.